Todos nós carregamos algo: dúvidas, medos, desafios. A vida nem sempre é leve e muitas vezes o caminho parece longo demais. Mas, e se olharmos para trás, para alguém que já trilhou o caminho mais difícil de todos, alguém que carregou um peso muito maior do que o nosso? O caminho de Jesus até a cruz não foi apenas um sofrimento, foi uma lição, um mapa para a nossa própria jornada. Cada dor, cada dúvida e cada renúncia podem ter um propósito, mas para entender isso, precisamos olhar para ele. O que o caminho de Jesus pode nos ensinar sobre nossa própria caminhada? A jornada de Jesus começou com alegria e esperança. Mas assim como nas nossas vidas, a felicidade nem sempre permanece estável. O que começa com aclamação, muitas vezes, se transforma em solidão. Quando ele entrou em Jerusalém, as ruas estavam cheias de esperança, de gritos de hosana. Todos esperavam que ele fosse o Salvador, o Libertador. Ele foi visto como o herói que iria mudar tudo. Mas, como em nossa vida, a verdade é que o caminho nem sempre é como imaginamos. A expectativa das multidões logo se transforma em dúvida, e isso nos afeta. Quando começamos a trilhar nossa jornada, temos grandes sonhos, visões de sucesso e reconhecimento. No entanto, logo nos deparamos com a realidade, o preço a pagar por tudo aquilo que desejamos. E o preço nem sempre é claro de início. No jardim do Getsêmani, Jesus se viu em agonia. Ele orou, buscando forças para o que viria a seguir. Era a escolha de continuar ou desistir. Ele sabia o que enfrentaria. E por mais que desejasse que essa carga fosse tirada dele, ele escolheu seguir em frente. Quantas vezes nós nos encontramos nesse momento? Aquele instante em que somos confrontados com nossos próprios medos e inseguranças. Aquela sensação de que talvez não sejamos fortes o suficiente para continuar. A cruz não foi algo que ele escolheu por si. Ela foi imposta, era uma tortura, era um fardo. E Jesus caiu sob o peso dela, como nós caímos muitas vezes sob o peso das expectativas, das cobranças da vida. Mas o mais impressionante é que mesmo caindo, ele se levantou. E ele não estava sozinho. Sim, ele teve aqueles ao seu lado que o ajudaram a carregar a cruz. Não estamos sozinhos em nossos desafios. Assim como Jesus teve Simão de Cirene para ajudar a carregar a cruz, nós também temos aqueles que, em momentos de fraqueza, podem nos estender a mão. E talvez, em outros momentos, sejamos nós a oferecer o ombro, a força para aqueles que caem. Em meio à dor, há também a oportunidade de agir com compaixão. Jesus, ao ser humilhado, jamais respondeu com ódio. Ele não se deixou dominar pela raiva ou pela desesperança. Ele seguiu, não pela crueldade dos outros, mas pela sua missão. Quando ele foi pregado na cruz, tudo parecia perdido. O silêncio tomou conta. Aquele que havia sido aclamado como rei, agora estava sendo humilhado diante de todos. Mas o que parecia o fim foi, na verdade, o começo. A cruz, o lugar de vergonha e dor, se tornou o símbolo de redenção, porque através da dor, ele nos mostrou que é possível transformar a derrota em vitória. A dor, quando vivida com propósito, não é em vão. E assim como o sol se levanta após a noite mais escura, Jesus também ressuscitou. Ele superou a morte, nos mostrando que a dor que enfrentamos não é permanente. Não importa quão profundo seja o abismo em que caímos, sempre haverá uma luz à frente. Às vezes, precisamos passar pela escuridão para realmente entender o valor da luz. Em nossa jornada, não somos definidos pelas quedas, mas pela nossa capacidade de nos levantar. Jesus nos ensinou que, ao suportarmos o peso de nossa cruz, ao enfrentarmos nossos desafios com coragem, podemos encontrar o verdadeiro propósito. O caminho de Jesus até a cruz não foi apenas um sofrimento, mas uma lição profunda sobre a vida. Cada passo, cada renúncia, cada dor tinha um propósito maior. E assim também é conosco. A vida pode ser difícil, mas a verdadeira transformação acontece quando escolhemos seguir em frente, mesmo quando o caminho parece impossível. Quando escolhemos amar, mesmo quando somos desprezados. Quando escolhemos perdoar, mesmo quando a dor é grande demais. A cruz de Jesus não foi um fardo para ser temido, mas uma lição a ser aprendida. Porque assim como ele ressuscitou, nós também podemos ressurgir a cada novo amanhecer. A vida nos chama para caminhar, mesmo quando o caminho é árduo, porque no fim, a jornada de Jesus é a nossa.
E em cada passo encontramos força, esperança e a certeza de que no final a cruz nos leva à vida. O que você fará com a sua cruz? A cruz não foi o fim, foi a passagem. O caminho de Jesus nos ensina que a dor não define nossa história, mas sim o que fazemos com ela. Todos carregamos algo, o peso da responsabilidade, o medo do futuro, as marcas das quedas do passado. Às vezes parece impossível seguir adiante, mas Jesus nos mostrou que o peso que carregamos não precisa nos destruir. Ele caiu, mas se levantou, e se levantou não apenas para si, mas por nós. Sua cruz nos ensina que cada dor pode ser transformada, cada lágrima pode regar um recomeço, cada ferida pode ser um sinal de superação. A questão não é se enfrentaremos dificuldades, porque todos nós enfrentamos. A verdadeira pergunta é: o que faremos com elas? Será que vamos parar no meio do caminho? Ou vamos seguir, mesmo quando as forças parecem nos abandonar? Jesus nos ensinou que a cruz não é um castigo, é um chamado para confiar, para persistir, para amar, mesmo quando tudo parece contra nós. Porque no fim, a cruz nos lembra de algo poderoso. A dor pode durar uma noite, mas a vitória sempre chega com o amanhecer. Se ele venceu, nós também podemos. O caminho para a sua libertação começa hoje. Jesus carregou a cruz, enfrentou a dor e venceu a morte para nos ensinar algo poderoso. Não estamos sozinhos em nossas batalhas. Assim como ele superou os momentos mais difíceis, você também pode vencer a luta contra a ansiedade. A cruz parecia o fim, mas foi um recomeço. E talvez a sua ansiedade pareça um fardo pesado demais para carregar, mas existe um caminho para a sua vitória. Imagine viver com leveza, sem aquela pressão constante no peito, sem pensamentos acelerados roubando sua paz. Isso é possível. Se você quer aprender como superar a ansiedade e recuperar o controle da sua vida, clique no link na descrição e descubra um método comprovado que já ajudou milhares de pessoas. Não carregue esse peso sozinho. Sua transformação começa agora. Clique no link e não esquece de curtir e compartilhar com quem precisa. Até mais.